Olá pessoal, preparados para aprender como fazer uma sopa super interessante usando legumes, lentilha e cogumelos? Então bora começar, já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma dica aqui comigo. Vamos para os ingredientes. Já separei o mirepoix, 3 cebolas, um talo de salsão e um talo de cenoura, para fazer aquele caldo de legume primeiramente. Depois eu já tenho aqui 200 gramas de cogumelo shiitake, que é a metade da bandejinha. 1,5 copo de lentilha, legumes que eu escolhi. Você pode escolher legumes diferentes. Um punhado de vagem, uma cenoura eu vou usar, um pimentão vermelho, uma abobrinha, metade de um brócolis. Vou usar um pedaço de alga kombu, é opcional, ela não é tão fácil de achar. Vale super a pena se você encontrar, porque ela traz sabores diferentes, ela traz umami, ela colabora para arredondar os sabores. E eu vou colocar aqui um galinho de orégano e um galinho de tomilho. Talos de salsa também. Gengibre e cebola para finalização. Primeira coisa, eu vou colocar uma panela média para aquecer com um fio de óleo. Enquanto ela aquece, eu tiro os talos dos cogumelos, porque eu quero aproveitar esses talos para fazer o caldo. Vou deixar alguns talos só para finalização, porque fica bonito, cogumelo com talinho cortado ao meio, mas o restante eu uso para o caldo. Panela bem quente, eu vou caramelizar o mirepoix. Eu vou deixar o link aqui em cima da aula que eu explico exatamente o que é mirepoix. Mas falando resumidamente, é essa misturinha de salsão, cebola e cenoura que a gente carameliza, a gente usa para aromatizar os nossos caldos. Enquanto doura, eu vou cortar os cogumelos e todos os legumes. Aí eu vou mexendo a panela bem de vez em quando, só para controlar, para não queimar. E caramelizar é exatamente esse processo de dourar ingredientes em fogo alto. Aqui no caso, mirepoix. Eu vou dourar até liberar o açúcar presente dentro da cebola, da cenoura. Então a gente não usa açúcar no processo de caramelização. E aí para dourar, realmente eu tenho que deixar a panela paradinha, eu não posso ficar mexendo o tempo todo. Eu vou cortando todos os ingredientes em tamanhos sempre parecidos, para que o tempo de cocção seja o mesmo. E como eu falei na aula de cortes, que eu vou deixar o link aqui em cima também, para você cortar ingredientes em cubo, que é o que a gente mais usa na cozinha, é cubo pequeno, médio, grande, tá? Você sempre corta um legume em 2 ou 3 pedaços para ficar fácil manipular. Então, desse pedaço você vai cortar lâminas, depois bastões e depois cubos. É a maneira mais rápida, sempre, com qualquer ingrediente. Ó, tá vendo? Isso é caramelização. Você não usa açúcar aqui. A caramelização é caramelizar o açúcar presente nos legumes. Se você provar a cebola marronzinha aqui, depois desse processo, você vai ver como ela vai estar bem docinha, por ela mesma. Agora que eu já caramelizei o mirepoix, eu vou adicionar água e vou deixar cozinhando por meia hora mais ou menos. Com tomilho, orégano, kombu, talos de salsinha, tá bom? Eu coloquei mais ou menos 1 litro de água. Coloca mais, um pouco a mais do nível de cobrir os aromáticos. Enquanto o caldo cozinha, continuo cortando os ingredientes.
Vou ralar um pouco de gengibre para finalizar aqui e vou deixar prontinho. Trinta minutos depois, vou coar o caldo. Esse mirepoix cozido a gente joga fora. Os sabores já ficaram no líquido. E agora eu vou cozinhar a lentilha nesse caldo. Eu vou temperar esse caldo com sal, pimenta, porque a lentilha e qualquer outro grão que você vá cozinhar em caldo vai absorver esse líquido. Por isso que não é legal cozinhar em água, porque senão ele vai absorver água e vai ficar com gosto de nada. Você cozinha sempre num caldo aromático, perfumado e com sal, para esse grão absorver esse líquido e ficar tão gostoso quanto. E esse caldo que eu fiz aqui é o mais utilizado para cozinhar grãos, porque é um caldo neutro que você pode usar para vegetarianos, veganos. É um caldo para uso geral, além de ser bem mais rápido de fazer, né? Em 30 minutinhos tá pronto. Agora, outro segredo para fazer uma sopa de legumes com pedaços de legumes top. Você vai dourar os legumes separadamente. Ó, minha lentilha aqui já tá pronta. Viu como reduziu o caldo? Isso significa que o sabor que estava em 1 litro se concentrou e a lentilha absorveu todos esses sabores também. Agora, por que dourar os legumes separadamente? Sim, é muito importante porque cada um tem um tempo diferente para cozinhar. A gente chama essa consistência que a gente quer atingir de fork tender, que é quando o legume está macio o suficiente para pegar com o garfo, mas ele, na hora de cair, ele apresenta um pouco de resistência. Isso demonstra que ele está cozido, porém se mantém firme, com textura na hora de morder. Os legumes nesse ponto não ficam sem graça, ele mantém textura e ele fica com uma cor mais bonita. Por exemplo, se eu colocar ao mesmo tempo cenoura e abobrinha, a cenoura vai ficar crua enquanto a abobrinha vai estar desmanchando, derretendo. Isso vai trazer uma papa de abobrinha no final, de cor escura. Eu não quero isso. Por isso eu posso colocar a cenoura primeiro. Quando ela estiver quase, eu coloco a abobrinha, porque é rapidinho. Isso é prática, que você vai pegando com o tempo. Também não é indicado encher a panela de legumes, porque embaixo, no fundo da panela, é onde desenvolve os sabores, de tostado e tal. Se você enche a panela, os legumes de cima não vão desenvolver aquele sabor que os legumes de baixo. E mesmo que você fique mexendo, eles vão demorar para cozinhar, então eles não vão dourar tão bem e tão rápido quanto colocar menor quantidade. Felizmente, quando a gente sabe o que a gente quer e a gente sabe como executar, a gente consegue controlar todos os sabores e texturas dos nossos pratos. Eu posso querer, por exemplo, deixar uma batata doce, uma abóbora, uma batata, um legume rico em amido, passar desse ponto fork tender, deixar ele bem cozido, para depois aproveitar esse amido como um espessante. Essa batata que derreteu ao cozinhar pode engrossar o molho, ou caldo, ou sopa. Esse é o princípio do caldo verde, por exemplo. Mas num prato como esse, as coisas precisam ter as texturas corretas. Quem tá espessando a minha sopa é a lentilha, ela já espessou o caldo ali. E eu também não quero um caldo muito pesado, porque o que vai destacar são as texturas dos legumes. Então um caldo leve vai dar um toque mais suave. E os legumes são as estrelinhas, por isso eles precisam ter textura correta, cor bonita, tamanhos regulares. Aí vai ser uma sopa show, pode ter certeza. Aqui é a mesma coisa, eu coloco a vagem primeiro, porque ela demora mais. Quando ela tiver quase, eu posso colocar junto o pimentão também. Ele é rapidinho e cabe na minha panela. Não fica aquela montoeira de coisa aqui dentro. Brócolis, eu gosto de fazer assim, ou branqueado, né, em água, que eu já ensinei a fazer aqui, mas eu vou dar outras aulas também de branqueamento.
Mas aqui eu gosto de fazer assim, eu ponho ele na panela bem quente, com um fiozinho de óleo, coloco o brócolis, um pouquinho de água e tampo. Porque como ele é muito irregular, até que ele não tem tanto contato com o fundo da panela, então ele demora para chegar no ponto certo e uniforme de cocção. Então o que eu faço? Eu ponho água e fecho, que esse vapor que ficou na panela vai fazer com que ele cozinhe todo por igual. E ainda tem a douradinha ali embaixo, então fica bem gostoso. Agora os cogumelos não tem segredo, né? Ele tem que estar macio, sempre panela bem quente para desenvolver sabor. E por último a cebola. Eu vou colocar ela assim de lateral para baixo para que as laterais fiquem bem douradas. Depois que dourou, eu mexo tudo para ela chegar ao mesmo tempo, para ela cozinhar por igual. E aí, tudo pronto, agora é só aquecer tudo junto pra gente se deliciar. Outro segredinho sempre que eu vou aquecer algo que é com líquido, que é com caldo, que é com creme, eu coloco um pouco de água na hora de esquentar, porque aquecer isso já faz com que o líquido evapore. Então eu sempre coloco mais um pouquinho de água para o tempo que a minha produção vai aquecer, essa água vai evaporar e eu vou chegar na consistência correta. Eu não vou ficar com uma sopa muito densa porque eu aqueci. Coloca um pouquinho de água que essa água vai evaporando e você vai controlando a cremosidade do líquido que você quer. Vamos aquecer tudo e eu vou finalizar com o gengibre, sal a gosto. Não se esqueçam de ir provando para atingir o ápice de sabor. Se você quiser substituir qualquer ingrediente aqui, você pode. Mas o mais importante, você aprendeu aqui as técnicas para fazer qualquer sopa de legumes ficar interessante. Cada ingrediente tem que ser valorizado individualmente, para que nenhum perca a qualidade. Agora eu fico por aqui. Até semana que vem. Muito bom fim de semana para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira, aqui no mesmo canal, aqui na mesma cozinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Tchau!